Pai do Senhor, meu irmão, agradeço a Deus por essa magna oportunidade que Ele me tem concedido de estar aqui gravando este vídeo para alimentação espiritual de todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Graças a Deus. O título desta mensagem é A Unção de Deus na Vida do Obreiro. Aleluia. Não vou gravar nem apresentar um estudo bíblico, como de costumes. Sempre eu gravei estudos bíblicos, porém estou passando a fase, ou melhor, nesta fase que eu estou enfrentando e gravando, postando vídeos, eu estou gravando mensagens. Mensagem de consolação, mensagem de preparação para o arrebatamento da igreja. Não estou dando estudos bíblicos. Porém, quando Deus me autorizar, voltarei a ministrar estudos bíblicos como dantes. Para a nossa meditação, passo a ler Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Essa unção que Jesus recebeu do Espírito Santo aplicado por Deus, foi no momento que ele chegou na margem do Rio Jordão e foi batizado por João Batista nas águas desse rio. Quando ele emergiu, saiu das águas, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, que ele orou. Ele orou, Jesus orou ao Pai. Quando ele orou ao Pai, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E o Pai falou do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas para poder o próprio Jesus receber a unção do Espírito Santo sobre si, foi necessário se batizar nas águas e orar ao Pai. Com o batismo nas águas, o homem não se torna cristão, como tem algumas igrejas que consideram dessa maneira. Batismo nas águas não tira pecado de ninguém. Quem tira o pecado do homem é o sangue do Cordeiro imolado no alto do Calvário. Quem apaga o pecado dos homens é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado no Calvário, em uma cruz.
É o sangue dele, de Jesus, que lava, purifica, perdoa o pecado do homem. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus habita na luz ele está, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. É muito importante. Eu vou ler, porque fica melhor. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem purifica o pecado do homem é o sangue de Jesus, não são as águas, por meio do batismo nas águas. Batismo nas águas apenas é um símbolo, representa a morte espiritual que o cristão recebe na hora que entrega sua vida a Jesus. Quando o homem entrega sua vida a Jesus, morre para o mundo e ressuscita para o céu, para o Senhor. Morre para o mundo e nasce para Deus. O batismo nas águas representa essa morte espiritual. A morte espiritual para o mundo e o renascimento para Deus. Como Jesus falou a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino do céu. O batismo nas águas representa essa morte para o mundo, essa morte espiritual para o mundo, e esse novo nascimento para Deus. Jesus batizou-se nas águas porque aquele batismo que ele recebeu nas águas por João Batista estava representando a morte física dele. Queria morrer para nos salvar, para nos dar vida. Porque batismo fala de morte. O batismo de Jesus nas águas representava para ele a sua morte no alto do Calvário, que ele iria enfrentar 3 anos e meses adiante. Quando ele foi batizado por João, saiu das águas, orou ao Pai, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu com pomba sobre ele. É preciso o crente orar para que os céus se abram e o Espírito de Deus caia sobre ele. É por meio da oração. A oração podemos considerá-la como uma chave que abre uma porta. Não é bíblico. Não é bíblico essa frase, esse pensamento. Porém, tem sentido. É extra-bíblico. Jesus orou, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Você quer, meu irmão, receber as bênçãos do céu? Que o Espírito de Deus desça sobre você constantemente? Seja um crente de oração. Seja uma crente de oração. O Espírito Santo descerá sobre você constantemente.
e você ficará apto para fazer a obra do Senhor. O tema da nossa mensagem é essa: a unção de Deus na vida do obreiro. Precisamos da unção de Deus em nossas vidas para podermos fazermos as obras do Senhor. Foi preciso Jesus receber a unção de Deus sobre si para poder ficar apto para realizar a obra que ele veio realizar na terra. O versículo que eu acabei de ler em Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para poder realizar esse trabalho, foi preciso ser ungido com o Espírito Santo. E a unção dele foi quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, quando ele saiu das águas. Saiu das águas, orou a Deus, os céus se abriram, o Espírito Santo como uma pomba desceu sobre ele. Ali ele recebeu o poder dobrado. Recebeu o poder de Deus sobre si, ficou apto, preparado para exercer o seu ministério, o qual veio realizar sobre a terra para o bem do homem. Com essa unção sobre Jesus, ele ficou preparado para fazer a obra do Pai sobre a terra. Para poder você e eu fazer a obra do Senhor na terra e Deus se agradar, nós fazer a obra do Senhor como Deus quer e exige que nós façamos, precisamos da unção de Deus sobre nós. A unção de Deus é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Com a unção do Espírito Santo sobre Jesus, ele deu vista a cegos, fez surdo ouvir, mudo falar, coxo andar normalmente, paralítico andar, os mortos ressuscitarem, leprosos ser limpos, todo tipo de enfermidades, Jesus estava pronto, apto para curá-las, porque a unção de Deus estava sobre ele. Por que foi preciso receber a unção de Deus? Porque era homem. Quando ele desceu dos céus à terra, deixou a sua divindade com o Pai e veio como homem. João 1,14 fala claramente que o verbo se fez carne na sua totalidade. Não foi só uma parte. Na sua totalidade, ele se fez carne, se fez homem. E ele, como homem, precisava, indispensavelmente, da unção do Espírito sobre si para poder realizar a obra de Deus, assim como ele realizou na terra. E você e eu? O que será de você, meu irmão? O que será de você, meu obreiro? O que será de você, meu pastor? O que será de mim como pastor, se a unção de Deus não estiver sobre mim? Como realizarei a obra do Senhor? Como farei a obra de Deus na terra, se a unção de Deus não estiver na minha vida? Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. E Jesus está em nossas vidas por meio do seu Espírito Santo, que é a unção de Deus. Jesus está em nós por meio da unção de Deus, que é o seu Espírito Santo. Meu Jesus. Está em nossas vidas, nos usando e fazendo a obra do Senhor.
Aleluia. O versículo do texto diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando a todos os oprimidos do diabo, isto é, todas as enfermidades. Jesus curando. Segundo o texto sagrado, as enfermidades são de origem malignas. O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aqui não se trata apenas de cura espiritual. Se trata de cura espiritual e cura física. As enfermidades são de origem malignas. E nós precisamos da unção do Espírito em nossas vidas para repreender as enfermidades do povo e com especialidade das ovelhas de Deus que estão sofrendo constantemente com as enfermidades. Aleluia. Em Mateus 10:8, Jesus ordenou aos discípulos cuja ordem passou para mim, passou para você e passou para a igreja. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a ordem de Jesus para mim e para você, para nós que somos obreiros, para nós que somos pastores, os homens que Deus preparou, consagrou e colocou à frente da obra, para dirigir a obra, não para mandar na obra, para apacentar o rebanho dele, cuidar, mandar na obra não, mandar na igreja não. Só que Deus mandar na igreja é o dono dela. Em 1 Pedro 5, Pedro faz menção a essa verdade. 1 Pedro 5. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus. A igreja é a herança de Deus. Só quem pode mandar nessa herança é o dono dela, é Deus. Não eu que sou pastor, nem você que é pastor. Existem muitos por aí mandando na igreja. Não sabe o que custa para ele e o que vai custar. Então, a ordem de Deus é esta. Jesus deu a ordem aos discípulos, curar os enfermos, mas para que eu possa repreender a enfermidade de um doente e você possa repreender a enfermidade de um doente, temos que ter em nossas vidas a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito é o poder do Espírito, o domínio do Espírito, a interferência do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso ministério. Só assim o trabalho de Deus será realizado do jeito que Ele quer que seja realizado. Deus não quer, não olha nem gosta. O que agrada a Deus não é a eloquência do pregador. O que agrada a Deus não é apenas a eloquência do pregador. O que agrada a Deus é a unção dele na vida do pregador. É a unção de Deus na vida do pastor. É a unção de Deus na vida do evangelista.
É a unção de Deus na vida do pregador. Porque quando a unção de Deus está sobre nós, o poder de Deus aparece em nosso ministério. A unção de Deus na vida do obreiro. Por o obreiro viver debaixo da unção do Espírito Santo, não é dizer que ele transforme a mensagem do Evangelho em um ministério de curas divinas. Porque é antibíblico. Ministério de cura divina não é bíblico. Ministério de prosperidade não é bíblico. Prosperidade é bíblico. Cura divina é bíblico, mas não é ministério. Ministério é a palavra da salvação. Salvação para os homens. E nesse ministério da salvação está incluído curas divinas e prosperidades. Mas o que deve aparecer na vida do pregador é a salvação das almas. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele recebeu a unção de Deus na margem do rio Jordão. Foi para anunciar salvação ao povo. Preparar a salvação no Calvário para o homem. Não foi apenas para curar os doentes. Não foi apenas para melhorar pobre na situação financeira. Foi para salvar as almas. A unção que Jesus recebeu, repito, na margem do rio Jordão, a finalidade foi para morrer no alto do Calvário para dar a vida a nós. Nos conceder a salvação. Em primeiro lugar, os milagres que ele operou antes de morrer, antes de ser morto, foi realmente a preparação para chegar no Calvário. Foi o caminho andando o caminho correto, preparado por Deus para alcançar o Calvário. Para concretizar a salvação para o homem, debaixo da unção de Deus. Se eu e você desejar ser um homem usado por Deus em sua obra, temos que possuir, receber do Senhor a unção do Espírito em nossas vidas. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Mas ter a unção do Espírito em nosso ministério é outra coisa. Porque a unção do Espírito no meu ministério, no teu, se manifesta por meio de conversões de almas e por meio de milagres. Não é por meio de eloquência. Não é por meio de eloquência. E com especialidade por meio das almas, conversões de almas para Jesus. E em segundo plano, milagres de todas as maneiras. A unção do Espírito Santo da vida do pregador surge, se manifesta dessa maneira. E precisamos, urgentemente e com especialidade, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nesses dias que antecipam a vinda de Jesus, os quais são os dias que mostram a nós a iminência do arrebatamento da igreja. O pregador tem que ter a unção do Espírito na vida, com especialidade para preparar o rebanho do Senhor para o dia da sua vinda. A Bíblia, em 1 Coríntios 12, 9, diz o seguinte. 1 Coríntios 12, 9. Fala
E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Estamos vivendo dias que agora que precisamos estar repleto, bem acobertado, bem cheio, bem revestido da unção do Espírito Santo para curar os doentes em nossas igrejas. Essa pandemia, essas enfermidades, essas pragas terríveis de tanta doença surgindo, agora que é necessário o pastor, pregador, estar preparado com a unção do Espírito para repreender as enfermidades. Agora é que é o tempo mesmo de eu estar cheio do Espírito, da unção do Espírito, e você também, para curar os nossos irmãos doentes de nossas igrejas. A igreja está clamando por pregador dessa maneira. A igreja está clamando por pregadores revestidos da unção do Espírito para repreender as enfermidades dos irmãos que estão doentes. Que Deus obreiro com os dons de curas. Que Deus obreiro com os dons de curar. Que Deus pastore com os dons de curar. Os evangelistas com os dons de curar. Os apóstolos com os dons de curar. Eu já falei em nossa mensagem que é necessário nós estar revestidos da unção do Espírito para curar os doentes, mas não colocar curas divinas nem prosperidade em primeiro passo. Primeiro passo é a salvação das almas. Em primeiro lugar, a salvação das almas. Segundo plano, vem curas divinas e prosperidade. Mas primeiro da vida do pregador, a unção que está nele é para ganhar as almas. Foi para isso que Jesus recebeu sua unção do Espírito na margem do Rio Jordão, quando saiu das águas depois de batizado por João. Foi para ganhar as almas, morrer para salvar as almas. A unção de Deus. Aleluia. A unção de Deus na vida do obreiro. Por quê? Não digo na vida da igreja. Porque eu não estou me referindo apenas ao Espírito Santo em si. Não o batismo do Espírito Santo em si, que é para todos os salvos. Eu estou me referindo a um dom específico, a unção específica, que Deus só entrega a obreiros. Aqueles que estão à frente da obra. É por isso que o tema traz esta frase: a unção de Deus na vida do obreiro. Porque é uma unção específica, exclusivamente para a evangelização, para ganhar as almas para Jesus, para curar os doentes, para resolver problemas das ovelhas sofridas. E para que isso aconteça, temos que entrar de joelho, ou melhor, viver de joelhos. Se queres ser um obreiro, um pastor, cheio da unção do Espírito Santo, se eu quero, desejo ser um pastor cheio da unção do Espírito Santo, preciso indispensavelmente andar de joelhos. Tu precisa indispensavelmente andar de joelhos. Porque é de joelhos que a unção de Deus cai sobre nós. Já falei e repito, para poder o Espírito Santo descer sobre Jesus e ungí-lo na margem do Rio Jordão, foi preciso ele orar quando saiu das águas. Ele orar. A oração é a porta que dá acesso a todas as bênçãos celestiais. A oração, repito, é a porta que dá acesso a todas as bênçãos, tanto espirituais como materiais. É a oração.
Pregador sem oração, pastor que não ora, que não é de oração, pregador que não é de oração. Fica difícil para exercer o ministério à luz da palavra de Deus. Fica difícil. A oração é a base, é a porta que dá acesso a todas as bênçãos, quer materiais, quer espirituais. Aleluia. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu irmão, você está pensando que a enfermidade que está em você é de Deus, é? Não existe enfermidade de Deus, não. Doenças de Deus, não. Todas as doenças, todas as enfermidades são de origem maligna. Não se conforme com as enfermidades que estão em você. Não diga amém a Deus por conta de uma enfermidade que está em você. Repreenda em nome de Jesus. É maldita. É maldita. É por isso que Jesus ordenou a seus discípulos e a nós outros dos dias da igreja, dizendo: curai os enfermos. Lá em Mateus 10:8. Curai os enfermos. Por quê? Porque as enfermidades de origem maligna, Deus não quer que você, como servo dele, esteja doente. Como eu, como servo dele, vivamos doentes. Porque a enfermidade de origem maligna tira o homem, tira o cristão do tempo. Impede o cristão fazer a obra do Senhor, além de outras coisas que ela impede. Impede o cristão fazer a obra do Senhor. E para isso o obreiro precisa estar revestido da unção do Espírito para repreender essas enfermidades que está assolando e destruindo, matando muito cristão. O sangue de Jesus tem poder. Para finalizar, eu peço a você, meu irmão, se você está enfermo, você, minha irmã, se está enferma, dobre seu joelho. Em nome de Jesus. E põe a mão na tela do seu celular, que eu vou repreender essa enfermidade no nome de Jesus. Enfermidade maldita. Em nome de Jesus Cristo. Tua enfermidade, que está localizada no corpo desta serva do Senhor, deste servo do Senhor, eu ordeno no nome de Jesus. Sai desse corpo. Sai. Vai embora. Em nome de Jesus. Amém.